Vamos a uma demonstração do simulador virtual da fisiologia da pressão intracraniana, intitulado XNeuro. Esse simulador pode ser acessado através da plataforma XLank, que pode ser acessada através do domínio www.xlank.net. Nessa plataforma, nós encontraremos um menu de extras e em projetos de inovação podemos encontrar o simulador XNeuro. Ao adentrarmos, vamos encontrar a interface do simulador, que ela é intuitiva e simplificada, pronta para a simulação de diversos cenários da dinâmica da pressão intracraniana. Ela é dividida em painéis. Nesses painéis, nós temos o painel número 1, que são os parâmetros fisiológicos que podem ser modificados pelo usuário. Neste painel, nós temos a pressão arterial parcial de oxigênio, a pressão arterial parcial de gás carbônico, temperatura, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média, que podem ser modificados através desses botões. O segundo painel, ele possui alerta de cores, e são parâmetros que são calculados a partir das simulações feitas pelo usuário. No terceiro painel, nós temos um ícone do cérebro que poderá mudar de cor conforme for o nível da pressão intracraniana. Aqui também temos a demonstração numérica da pressão intracraniana. Nos painéis 4 e 5, teremos os gráficos, as curvas desses parâmetros, que podemos visualizar através de uma escala automática e podemos escolher quais esses gráficos vão ser mostrados, permitindo assim a visualização direta das interações entre esses parâmetros e a dinâmica da pressão intracraniana. Simulando, então, um paciente com uma hipoxemia severa, podemos ver que há algumas alterações, elas podem ser vistas. Aqui no gráfico, teremos a diminuição da pressão arterial parcial de oxigênio e um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, enquanto pela taxa de autorregulação, a pressão intracraniana não se modifica. Já um paciente com uma hipoxemia e uma hipercapnia, nós vamos alterar bastante a dinâmica da pressão intracraniana, fazendo assim que a própria pressão intracraniana se eleve, a pressão de perfusão cerebral caia e o fluxo sanguíneo cerebral aumente. Você pode perceber que há algumas alterações aqui nos parâmetros, nos alertas de cores, bem como no ícone do cérebro. Vamos simular agora um paciente que não está tão hipoxêmico e nem tão hipercápnico assim, porém, ele encontra-se com febre, uma febre de 40 graus. Então, assim, há um aumento da temperatura, um aumento também da taxa de consumo de oxigênio cerebral, porém, a taxa de autorregulação ela não afeta a pressão intracraniana. Porém, um paciente com febre e com uma hipercapnia, vamos ter um aumento expressivo da pressão intracraniana, uma diminuição da pressão de perfusão cerebral, um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, levando assim a essas alterações. As simulações elas podem ser pausadas para que sejam acompanhadas e explicadas no decorrer de uma demonstração expositiva. Podemos retomar as simulações e também agora vamos alterar aqui a pressão arterial média para uma crise hipertensiva, digamos assim.
uma pressão arterial média de 140 milímetros de mercúrio também vai influenciar bastante na nossa própria pressão de perfusão cerebral. E pelo mesmo mecanismo regulatório, não vamos influenciar tanto assim a pressão intracraniana. Aqui nós podemos escolher os gráficos a serem mostrados. Nosso simulador conta com alguns idiomas, ele tem alguns sons, possui uma interface também mais amigável, com um modo escuro, permitindo assim a simulação de vários cenários e aprendizado da dinâmica da fisiologia da pressão intracraniana.